Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, como estão todos? Aqui no Japão com bastante frio ainda, parece que na próxima semana vai estar bastante calor, o que é bastante estranho, porque ainda estamos em fevereiro aqui no Japão, no hemisfério norte, não é? Ah, então vamos conversar sobre o Evangelho de amanhã, que é o Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 38. Continuamos então com o capítulo 6. Lembrar-se-ão que na semana passada Jesus tinha descido a uma planície e que ali começou a falar sobre os seus ensinamentos principais, aquilo que ele mais de mais importante ele queria transmitir. E hoje temos essa continuação. E é aquela passagem tão famosa em que Jesus exorta a amar os nossos inimigos, a amarmos os nossos inimigos, a fazer bem a quem nos odeia, a abençoar quem nos maldiz, a rezar por aqueles que nos tratam mal, aquela famosa frase de a quem te bater numa face, oferece-lhe a outra. Enfim, é uma passagem muito conhecida e muitas vezes até utilizada, às vezes para ridicularizar a doutrina cristã como algo impossível de realizar. Ora, acho que é uma passagem muito importante para nós compreendermos qual é a mensagem de Jesus e que é muito atual neste momento da história, e o que é que ele realmente nos quer dizer. Penso que, antes de mais, Jesus quer nos dizer que responder com a mesma moeda àqueles que nos tratam mal não resolve nada. É simplesmente essa mensagem tão simples como esta. Por outro lado, penso que Jesus sabe que não nos está a colocar fardos impossíveis de levar ao dizer ama o teu inimigo. Parece estranho que eu diga isto, não é uma coisa fácil, é certo, mas também é verdade que nós, como filhos de um Deus que é amor, na verdade estamos naturalmente criados para amar, para perdoar, para viver amando gratuitamente, sem esperar nada em troca. Isto pareceria que é um mandamento, mas não é um mandamento externo. É algo que está escrito no nosso coração, é uma lei que está escrita no nosso coração, nos nossos corações de todos os homens, é uma lei universal, comum a todos, de todas as religiões, de todos os credos, as raças, as culturas, é algo que é inerente ao nosso ser humano, embora não pareça, muitas vezes, devido a tantas experiências históricas e também da atualidade que nós temos de como realmente o ser humano muitas vezes é incapaz de amar, é incapaz de perdoar, responde com a mesma moeda àquele que o ofende, cede à vingança, cede à tentação de continuar a espiral de violência com mais violência, e também sabemos todos que o resultado nunca é positivo. É pena que não aprendamos mais com história, mas o problema está dentro de nós, o problema está no coração de cada um. Porque quando Jesus diz amai os vossos inimigos, hum, será que somos só nós que temos que amar os nossos inimigos ou não seremos também nós inimigos para outros? Esta palavra inimigo é muito forte, no entanto, penso que a podemos interpretar como essas pessoas que na nossa vida diária nos são difíceis de conviver com. Essas pessoas com quem a convivência se torna difícil e não podemos enganar-nos, não é? Também nós somos muitas vezes
de convivência difícil para outros. Todos nós temos as nossas fragilidades, as nossas circunstâncias que nos transformam em pessoas mais amáveis ou menos amáveis, mais fáceis de lidar ou mais difíceis de lidar. Por isso, quando Jesus diz amai os vossos inimigos, no fundo está a dizer amai-vos uns aos outros, mesmo nas circunstâncias em que vocês sintam que o outro não é tão próximo, não é aquele que considerarias um amigo, ou se calhar até é amigo e até é familiar, mas se calhar até sem ser consciente disso, nos está a ferir e nos está a humilhar, nos está a fazer sofrer. E o mesmo pode acontecer em sentido contrário. Também nós, muitas vezes, sem sermos conscientes, fazemos sofrer, ferimos os outros, às vezes de propósito, mas nem sempre. Ora, todas essas circunstâncias da nossa vida diária, as nossas dificuldades na relação uns com os outros, dentro da própria família, dentro do lugar de trabalho, na própria igreja, nas comunidades onde nós nos encontramos, seja que tipo de comunidade for, não é? Não é preciso ser uma comunidade religiosa, não é? Nós vamos sempre encontrar diferenças de caráter, diferenças de cultura, mesmo até entre as pessoas do próprio país, não é? Muitas vezes as circunstâncias da nossa família marcam-nos e marcam um comportamento, marcam uma forma de ser, marcam uma forma de reagir, que às vezes os outros não compreendem e que até ficam ofendidos. Por isso, eu acho que aqui o programa que Jesus nos propõe é, sobretudo, não olhar para o outro como um inimigo. Eu penso que amar o inimigo começa por não achar que ele é um inimigo. Porque antes de ser essa pessoa que nos incomoda, antes de ser essa pessoa que nos fez mal, que nos magoou, é um ser humano com as suas circunstâncias, com as suas limitações. E penso que quando Jesus nos diz para abençoar quem nos maldiz, para rezar por aqueles que nos injuriam, que falam mal de nós, no fundo Jesus está a dizer que nós abramos o coração para compreender que essa pessoa que nos fez mal tem também as suas circunstâncias, tem também as suas limitações que podem ser até do nível patológico muitas vezes, não é? E esse ser humano é limitado e desiludiu-me, sim, desiludiu-me, mas isso é algo próprio do ser humano. E, claro, também é algo próprio do ser humano ficarmos magoados, também é algo próprio do ser humano sentir-nos revoltados quando nos humilham, tudo isso não se pode esconder, nem se pode fazer como que não existe, não é? Ignorar. Mas ao mesmo tempo, esta atitude de tentar também situar-nos no outro é o que nos facilita poder chegar a perdoar. E porquê é importante perdoar? Porque perdoar também cura as nossas feridas, não é? Jesus, com tudo isto, com toda a sua mensagem, só está a desejar o melhor para nós, a desejar que nós sejamos felizes, como era a mensagem da semana passada. Sereis felizes quando, não era exatamente assim, mas no fundo Jesus está a dizer, sereis felizes quando fordes capazes de perdoar, sereis felizes quando fordes capazes de fazer bem
àqueles que vos odeiam, quando fordes capazes de parar a espiral do mal com o bem. Só um amor à prova de fogo é capaz de parar a espiral do mal. E vemos que isso acontece em casos muito concretos. Por exemplo, pessoas que na infância foram maltratadas pelos pais, muitas vezes pensa-se que essas pessoas, quando estiverem casadas e tiverem filhos, vão repetir exatamente a mesma coisa. No entanto, acontece também muitas vezes que essas pessoas, ao encontrarem um verdadeiro amor, alguém que as ama e que abraça as suas feridas, não continuam a espiral de violência, que são capazes porque são assim, graças ao amor, ao amor do outro, são capazes de tirar o melhor delas próprias, esse amor é capaz de tirar delas o melhor e essa espiral de violência para aí. Jesus está-nos a propor este programa que, parecendo difícil, no fundo é aquele que nos torna mais felizes. É desafiante, claro que sim, não é fácil, mas também não é fácil quando cedemos à nossa sede de vingança, quando nos deixamos levar por tantas atitudes violentas que às vezes são internas, às vezes são até contra nós próprios, dentro de nós, porque a violência não é só levantar a mão contra o outro, é também aquela inveja que sentimos por dentro, aquele desejo de que o outro sofra tanto como eu sofri, aquele desejo de que o outro pague pelas suas culpas. Essa sede, digamos, no fundo, de mal sobre os outros, nunca nos vai tornar felizes. Não é por aí. Não é por aí que nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. E não é só Jesus que propõe isto. Não sei se já ouviram falar não é propriamente uma doutrina, é um programa da comunicação não violenta que se inspira em Gandhi e que parte precisamente disso, e é utilizada para gestão de conflitos gravíssimos entre países, entre povos, e parte precisamente disso, que cada um de nós, dentro de nós, tem a capacidade para amar. Qualquer que seja o nosso background, a nossa história, todos temos capacidade para amar e é preciso desenterrar essa capacidade, acreditar que o outro tem essa capacidade, olhar para ele como um filho de Deus capaz de amar e ao mesmo tempo também não ceder à tentação de responder ao mal com o próprio mal, mas sim com o bem. Infelizmente no nosso mundo, como sabemos, continua a considerar-se como uma boa resposta a responder ao mal com mal. E assim podemos testemunhar guerras intermináveis em muitos países. Qual é que é o proveito que tiramos disso? Ninguém tira proveito de uma guerra, ninguém tira proveito de um conflito eterno. As feridas, as consequências são indescritíveis e passam de geração em geração. Por isso, se qualquer de vocês se encontra num momento de conflito interno ou externo, aceitemos este desafio que Jesus nos lança, a responder com amor, a responder com o perdão, a responder com a bondade, a responder com a oração, a não responder com a mesma moeda. Este é o melhor programa que existe e nós, com este programa, podemos realmente mudar o mundo. Por isso, Deus queira que a leitura do Evangelho de hoje não seja para vocês um motivo de
de desânimo, mas sim um motivo de querer começar uma vida nova, sendo, como diz Jesus, misericordiosos como o nosso Pai é misericordioso. Não condenar, não julgar, perdoar, optar por perdoar, é uma opção, não é um sentimento. Eu posso continuar a sentir repulsa e, no entanto, posso perdoar. E também não é aguentar o desprezo, aguentar a injustiça, de maneira nenhuma é uma atitude passiva. Também Jesus nos convida a lutar contra a injustiça e contra qualquer tipo de injustiça, mas com as armas do amor, com as armas do perdão, com as armas que são aquelas que realmente vencem, que são aquelas que realmente alcançam a vitória. E esse é que é o forte, não é aquele que levanta a mão contra o seu irmão, é aquele que é capaz de perdoar e de abraçar o inimigo. Como diz no fim do Evangelho, dai e dar-se-vos-á. Ou seja, quem der, quem se entregar, é quem vai receber mais. Deitar-vos-ão no regaço uma boa medida. Ou seja, uma medida calcada, sacudida, a transbordar. Vamos experimentar a abundância do amor de Deus. É um amor, portanto, gratuito que Deus nos pede, mas ao mesmo tempo Ele promete-nos uma recompensa muito grande, que é um amor que nos que vai transbordar dos nossos corações e não vai parar, e que nos vai fazer muito felizes e também àqueles que nos rodeiam. Um bem-aja a todos.